Vamos então receber os painelistas. Convidamos para o palco a doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, ex-procuradora-geral da República, mestre em Direito pela Universidade de Harvard. A doutora Maria Tereza Willy Gomes, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela PUC Paraná, ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Richard Torciano, mestre em Cadastro Multiuso e Avaliações pela Universidade de Jaén, na Espanha, ex-diretor de Ordenamento da Estrutura Fundiária do INCRA e advogado. Doutora Patrícia André de Camargo Ferraz, registradora de imóveis, São Paulo, diretora do Registro de Imóveis do Brasil, diretora da CNR, doutora em Direito Empresarial pela Uninove, mestre em Direito Público pela PUC São Paulo, especialista em Direito Notarial e Registral. Para mediar os trabalhos deste painel, doutora Daniela Madeira, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora em Processo Civil pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Processo Civil pela UERJ, presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030. Certeza que teremos mais um grande painel neste fórum e, com a palavra, doutora Daniela Madeira. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite da doutora Fernanda e doutor Bacelar, quem eu tive a oportunidade de conhecê-los na época da Jornada de Direito Notarial e Registral, que aconteceu em Recife, e que foi, acho que, um marco, um grande evento para todos os registradores e notários. Espero que possamos fazer outras jornadas como aquela que foi tão frutífera para conhecer, para debater as questões notariais e registrais. Queria também cumprimentar as minhas amigas e colegas da Corregedoria, com quem eu tive a honra de conviver com quase 2 anos, a doutora Liz e a doutora Carolina Ranzolin. Em nome delas, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Queria também cumprimentar a doutora Maísa, que faz um trabalho excelente no seu estado, em regularização fundiária, exemplos que a gente fica orgulhosa de saber que estão à frente da gestão. Antes de falar um pouquinho desse nosso painel, né, que é a necessidade do registro público no mercado de carbono do Brasil, eu queria fazer só 2 pontos aqui importantes para a gente refletir. Quando esse painel anterior terminou de regularização fundiária, quando eu tive a oportunidade de estar na Corregedoria, e que regularização fundiária é tão importante para a gente estudar crédito de carbono, né, dos títulos registrados, quando eu estava na Corregedoria, quando a gente começou a pensar em alguma coisa, e através desse estudo do Amazon, que a doutora Moema falou aqui, foi ali que acendeu a nossa luz em relação à regularização fundiária. Eu me lembro muito bem que eu mandei uma mensagem para o ministro sobre a pesquisa e ele respondeu assim: e qual a solução? E qual a solução? Vamos fazer um provimento. E na hora da feitura desse provimento, foram tantas críticas no sentido de que é um problema que não tem solução. É um problema que vocês vão trabalhar, mas realmente não vai ter solução. Então, na feitura do provimento, todos já tiveram acesso ao provimento, ele foi um provimento bem, como disse a doutora Carolina, de diretriz, de incentivo e de colocar a corregedoria, as corregedorias estaduais, como catalisadores da regularização fundiária, por serem fiscalizadores dos cartórios e isentos de qualquer coisa. E a gente também teve uma grande resistência dos corregedores, porque eles falavam, mas eu vou ter que conversar com o prefeito, e o prefeito tem uma ação de improbidade aqui no meu tribunal. Então, foi uma outra mudança de cultura para a gente explicar, olha, uma questão é administrativa, a outra questão é uma questão judicial. Independentemente do prefeito ter uma ação de improbidade, a gente está discutindo aqui uma questão administrativa, e é importante da Corregedoria estar presente, porque ela regulamenta a nível local os registradores. Então, era só esse ponto que eu queria colocar, e colocar o ponto que a gente vai entrar agora do crédito de carbono, que dentro do CNJ nós temos a resolução número 550, que modificou recentemente a resolução 400, em relação a
compensação dos créditos de carbono dentro do Poder Judiciário. Nós estamos iniciando agora com os inventários de carbono, bem primário ainda, alguns tribunais estão um pouco mais avançados, outros menos avançados, para a gente tentar reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa. E isso é muito importante que a gente dê esse primeiro passo dentro do Poder Legislativo, Poder Judiciário, juntamente com os registradores e notários aqui presentes. Como eu não tenho a fala aqui, na verdade, eu estou mediando para ouvir, curiosa para ouvir todos os nossos palestrantes de hoje, eu queria cumprimentar a doutora Raquel Dodge pela presença, é sempre um orgulho tê-la conosco nesses eventos. A doutora Maria Tereza Willi, que eu tenho o privilégio de estar hoje em dia com a pasta em que ela comandou. O doutor Richard Tossiano, que sempre me informa das todas as novidades relativas ao crédito de carbono. A doutora Patrícia também, com quem eu tive a oportunidade de estar em outros painéis. E, para começar, como o currículo de todos já foram falados, eu vou começar com a doutora Raquel Dodge, que tem a palavra. Boa tarde já a todas e todos. Eu espero que esse nosso painel seja tão interessante quanto os anteriores. Eu queria começar dizendo que é preciso ter bem uma compreensão de onde a questão do mercado de carbono se insere no Brasil e no mundo. Porque há uma confusão jurídica, uma confusão semântica, não é à toa, e esta confusão não serve muito à defesa dos interesses nacionais, na minha visão. Quando a gente fala de mercado de carbono e fala de proteção climática, a gente nota que a lei está dedicada a usar ferramentas de proteção ambiental. Mas, não raro, a proteção do ambiente conflita com a proteção do clima. E dou dois exemplos bem práticos. Quando a União, por exemplo, autoriza manejo florestal ou concessão florestal, ela está focada na proteção do ambiente. Mas o manejo e a concessão florestal, não raro, autoriza extração de madeira para revenda com futuro replantio. Ocorre que a questão do carbono é uma questão mais imediata. O manejo autoriza corte de mogno para plantio, talvez de mogno mesmo, que só vai ser uma árvore grande, estocar a mesma quantidade de carbono daqui a 50 anos. Esta técnica de proteção ambiental, ela não protege o clima. Na verdade, ela destrói a condição climática e, não só isso, o compromisso climático que o Brasil e vários países do mundo fizeram, que é a de ter a temperatura do planeta correspondente a, no máximo, 1,5 graus acima da temperatura que havia no início da era industrial, e isso até o ano de 2030. Então, o compromisso climático do mundo é ter a temperatura do planeta, no ano de 2030, a 1,5 graus acima da temperatura que havia quando começou a Revolução Industrial na Era Moderna. Isto é por uma razão muito simples. Quando estamos falando de clima, nós estamos falando de duas coisas. E esse é o foco que precisamos ter na legislação e nas práticas para que a gente consiga atingir esse objetivo do ano de 2030. Quando nós estamos falando de clima, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa e sequestro de carbono. São essas duas coisas. Bill Gates recentemente escreveu um livro no qual ele começa a dizer, Bill Gates é um grande empresário, responsável por emissão de gases de efeito estufa, e ele diz duas coisas. Para proteger o clima, nós precisamos de dois números. Um é 52 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. É o volume de gases emitidos no ano de 2021, quando ele escreveu o livro. 0 é o número que nós precisamos ter de redução. Então, é um desafio enorme e é preciso ter essa clareza, porque muitas vezes a solução legal ou a solução contratada no nível internacional não vai interessar a proteção do clima.
embora interesse a proteção do ambiente. Feita essa primeira distinção, eu acho que é importante situar por que esse assunto interessa aos cartórios. Eu acho que é porque, presidente Bacelar, os cartórios brasileiros oferecem uma infraestrutura e uma solução, porque tem um tipo de atribuição que pode ser muito importante para que a gente consiga estruturar no Brasil e disseminar do Brasil para o mundo uma solução de proteção climática que hoje ainda não temos. A solução que temos interessa para o mundo e não, sobretudo, os países do primeiro mundo e muito pouco para o Brasil. E vou dizer exatamente por quê. Os países de primeiro mundo emitem muitos gases de efeito estufa e sequestram pouco carbono. Quem sequestra carbono? Quem, por exemplo, adota práticas ESG. As indústrias estão fazendo isso, o CNJ está interessado em fazer isso. Mas isso dá conta de uma parte do problema, isso diminui a emissão dos gases, diminui o volume de carbono na atmosfera. O sequestro é muito importante para quem tem riqueza climática. Em nenhum país do mundo tem o volume de riqueza climática que o Brasil tem. E aqui é uma outra distinção que eu gostaria de fazer. Eu não estou falando de riqueza ambiental. Eu estou falando da riqueza climática, aquela capaz de sequestrar carbono. Quem tem um território com essa vastidão, uma floresta desse tamanho, um mar territorial que sequestra carbono na sua água com as suas algas, mangues do Amapá até Santa Catarina, que sequestra carbono, 6 biomas que sequestram carbono, e uma população com uma mentalidade de proteger o clima. Se a gente pensar que esse modelo interessa muito para o modelo existente de proteção de carbono, interessa muito para os países de primeiro mundo, a gente vai estar querendo cuidar da seguinte equação. Eles emitem muito gases de efeito estufa, têm indústrias poderosas e produzem um PIB muito elevado. Mas compensam isso com os países que têm floresta, e por isso eles precisam vir aqui fazer a compensação no mercado de carbono, no qual nós não entramos. O mercado de carbono que existe no mundo hoje é um mercado feito para ser negociado títulos cujos portadores são os países do primeiro mundo. Onde entram os cartórios? Nós precisamos transformar a nossa riqueza climática em títulos negociáveis em um mercado de carbono. Os cartórios brasileiros fazem isso quando fazem um registro imobiliário. Eles registram a terra e emitem um título, e o que a gente negocia no mercado imobiliário é o título, porque o título dá uma segurança sobre aquela terra. Hoje nós temos, por exemplo, uma extensão de cerrado, Amazônia, mangue, não titulada. A ausência dessa titulação significa que nós temos uma riqueza que não vai ao mercado. Como ela tem ido? Por mecanismos pactuados por tratados e convenções internacionais, sobretudo num mecanismo chamado Rede Mais, que faz com que projetos aprovados naquele ambiente e negociados via contratual sejam negociados nesse mercado. Quem conhece o teor desse contrato? Quem o titula? Não são os cartórios brasileiros, não são empresas nacionais em geral, são certificadoras internacionais que têm a base de dados do volume do que está sendo contratado e negociado, o que significa que a nossa riqueza climática não está sendo transparente, auditada e regulada e controlada soberanamente pelo Brasil. Onde os cartórios entram? Se oferecerem a possibilidade de utilizar uma infraestrutura que existe em todos os municípios brasileiros e, portanto, há uma estrutura com jurisdição sobre cada pedacinho do território brasileiro onde existe uma riqueza climática. E providenciarmos mecanismos de titulação dessa riqueza
para constituirmos aquilo que eu chamo de o mercado brasileiro de carbono, que é um mercado já autorizado por lei, mas não instituído. Autorizado, inclusive, por mais de uma lei, mas não instituído. Enquanto nós não titularmos a nossa riqueza, e essa riqueza transformada em títulos auditáveis pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos corregedores dos tribunais de justiça de cada estado, e negociáveis no mercado de carbono, nós ficaremos refém de uma lógica que hoje está instituída e que favorece os países de primeiro mundo, que é a seguinte: eles emitem gases de efeito estufa, considerando que uma grande parte da riqueza climática brasileira não vai ser mesmo titulada e nem vai ser remunerada. Por quê? Porque o Brasil instituiu na Constituição e na lei as reservas legais. As reservas legais são hoje um conjunto de riqueza climática que já está precificado no mercado de carbono mundial. Em que perspectiva? Na perspectiva de que ninguém pode desmatá-la. E, portanto, ninguém pode cortar a árvore que sequestra o carbono. Se isso já está bloqueado de negociação ou de exploração financeira pela lei brasileira, isso já está precificado no mercado internacional. Então, esses países já sabem um volume de gases de efeito estufa que eles automaticamente compensam com essa riqueza não titulada. Nós precisamos, no meu entendimento, titular essa riqueza para produzir alguns resultados que, no curto prazo, acho muito importantes. O primeiro é remunerar os donos dessa riqueza. Quem compra terra hoje na Amazônia Legal tem que reservar 80% dessa área como área de reserva legal, não negociado, mas ele comprou 100% dessa terra. E, ao não ter essa remuneração, ele não tem incentivo de proteção do clima, embora tenha incentivos de proteção ambiental. Ele faz manejo florestal, corta parte da floresta, vende a madeira e promete replantar. Nem sempre faz, mas promete. Cria um mercado, inclusive, de grilagem e de falta de controle de onde está sendo feito o manejo. Em geral, os titulares de manejo cortam árvores de terras indígenas e esquentam isso de alguma forma para vender essa madeira num mercado lícito. Mas, se houver uma titulação dessa riqueza climática, o titular desses 80% de reserva legal na área da Amazônia, ou 30% no Cerrado, ou 20% no Sul, ele vai ter interesse em manter a floresta em pé. Porque, tendo a floresta em pé, ele tem uma riqueza que tem valor de mercado, um mercado no qual ele entra e negocia o preço que ele quiser. E isso hoje não acontece. Então, nós precisamos encontrar, na minha visão, uma solução jurídica que não obedeça a esse sistema de regime de leis hoje instalado no Brasil, que é do tipo colonial. No mercado climático hoje, usa-se a expressão, nós fazemos contratos de prestação de serviços ambientais. Quem tem a riqueza climática presta um serviço ambiental, ao invés de ser remunerado na sua riqueza, se tivesse um título. Então, eu acho que a lógica está toda invertida, ela não favorece o detentor da riqueza climática. Acho que, inclusive, é preciso a gente utilizar juridicamente expressões, categorias jurídicas que distinguam a proteção climática da proteção ambiental, para que a gente saiba exatamente do que estamos falando, e construirmos esses mecanismos de incentivos a manter a floresta em pé, os biomas preservados, porque isso pode ser remunerado se obtivermos a titulação adequada. Com isso, eu acredito que haverá um grande impulso para a regularização fundiária, né? É um impulso indireto, porque aqueles que detêm essa riqueza pretenderão obter essa regularização fundiária. Haverá, acho que, a criação de um mercado, sobretudo na área da Amazônia Legal, que possa competir em escala aos 5 grandes mercados lá instalados hoje, segundo os estudos do IPEA e do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são
mercados ilícitos, né? A extração irregular de madeira, a grilagem de terras, o mercado de ouro, o tráfico internacional de drogas, são mercados que produzem grande riqueza hoje na área da Amazônia, mas eu acho que o mercado de carbono pode competir em escala, numa proporção que coloque toda a população e todo o país no curso de fazer a regularização fundiária e obter remuneração climática em torno dessa riqueza. Então, são essas algumas ideias iniciais que eu gostaria de trazer nesse ambiente, mas, sobretudo, louvando a possibilidade de que os cartórios sejam o grande elemento-chave de uma solução como essa que estou propondo. Por quê? Porque estão todos capilarizados, sabem como fazer registros e emitir títulos, podem fazer isso com segurança jurídica, e, se o fizerem em larga escala e com velocidade, nós teremos uma base de dados transparente, auditável, e que trará segurança jurídica para esse mercado, coisa que hoje não existe. É isso. Muito obrigada. Acrescentando um pouquinho mais a exposição brilhante que foi feita, né, de colocar essa semente aqui para todos os registradores e notários. E eu queria trazer mais um componente, e aqui em nome do presidente do ONR, Dr. Juan, em relação ao ordenamento territorial brasileiro. Acho que o primeiro passo que a gente tem que ter, como uma soberania, um país soberano, é conhecer o nosso ordenamento territorial. E isso está sendo feito através de um acordo de cooperação técnica, feito com a ONR, o Ministério do Meio Ambiente e o CNJ, para priorizar os 10 municípios que mais desmatam no Brasil e que eles estão, coincidentemente, no Amazonas e no Pará. Então, recentemente, nós estivemos em Lábrea e verificamos que a necessidade, a primeira necessidade é a digitalização e a digitação de todas essas matrículas para identificar realmente quem são os reais proprietários. Então, acho que já está sendo feito esse trabalho fantástico pelo ONR, da gente conhecer o nosso ordenamento jurídico territorial, que é tão importante para a gente tratar do carbono, das emissões de carbono. E, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para a doutora Maria Tereza Willy Gomes, para falar sobre o tema. Eu quero fazer uma saudação muito especial à prezadíssima e querida conselheira, a doutora Daniela Madeira, a doutora Raquel Dodge, que fez uma explanação brilhante sobre o tema, a doutora Patrícia, registradora de imóveis de São Paulo, que conhece profundamente esse tema. Já estivemos juntas algumas vezes, conversando e sempre prospectando o que pode ser. E o doutor Richard, né, que tem também um conhecimento muito grande nessa área. Eu faço aqui um agradecimento muito carinhoso, especial ao doutor Rogério Bacelar e a Fernanda, e na pessoa dos dois eu peço vênia para saudar todos e todas. O doutor Bacelar e a Fernanda têm aberto um espaço muito importante para esse tema, que é um tema do futuro, e é um tema muito promissor para notários e registradores, porque o grande problema que nós temos hoje de crédito de carbono no Brasil, um deles, e são muitos, é a falta de certificação. Mas eu não falo de certificação privada, eu falo de certificação que seja reconhecida por registradores públicos e com fé pública. É isso que nós ainda não temos, é isso que precisamos ter. Porque sem a presença dos registradores de imóveis, o mercado de carbono no Brasil nunca atingirá 2 requisitos essenciais previstos no Acordo de Paris: contabilidade robusta e segurança jurídica. Enquanto não forem preenchidos esses requisitos, nós não teremos um mercado de carbono no Brasil. O Brasil é um país, como foi dito aqui pela doutora Raquel, riquíssimo em crédito de carbono, riquíssimo se houver a titulação adequada. E quando eu falo do crédito de carbono, eu falo em título, incorpóreo, intangível e transacionável. O crédito de carbono, ou o carbono, eu não pego o carbono. É diferente da plantação de soja, de milho, de trigo, que você leva esse produto rural, pesa, madeira, sabe o que tem e vende. Aqui não. Aqui está vendendo ar para a China. Literalmente, está vendendo ar para a China.
Por quê? Porque nós estamos fazendo proteção climática, nós estamos tendo que proteger o ar que respiramos sem aumentar a temperatura da terra, e esse bem ele é incorpóreo e intangível. Porque quando eu tenho a árvore ela estoca carbono, e você vê pelos elos dessa madeira quantos anos tem essa árvore e quanto ela estocou de madeira. E para cada árvore tem um cálculo diferente. Quando eu olho quanto tem de carbono estocado no solo, ou na agricultura, ou nos manguezais, ou nas plantas oceânicas. Se eu estou falando de carbono azul, de carbono verde, tudo isso tem uma métrica que é transformada em toneladas de CO2 equivalente. O que acontece hoje no Brasil? Você pega uma certificadora internacional, e com todo respeito, não estou desmerecendo nenhuma delas, ela diz assim, nessa área, Sérgio, georreferenciada, da Arimateia, tem 500 toneladas de carbono. Ótimo, não estou duvidando que tenha as 500 toneladas. Só que essas 500 toneladas estão em cima de uma zona de fronteira. Elas estão em cima de uma terra indígena. Ou elas estão em cima de uma terra grilada. Então, esse é que é o grande problema, Jordã. E aí, o que acontece? Os registradores de imóveis têm um papel essencial. A começar pelo primeiro ponto, que é o primeiro ponto, Richard, que vem pela regularização fundiária, que vem lá de Matopiba. Quando eu olho para o Richard, eu lembro de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E quando eu vejo aqui a presença da doutora Isis, que é juíza, né, auxiliar da Corregedoria do CNJ, conselheira Daniela, eu me lembro de uma sigla. E essa sigla é IR. De onde veio isso? Inventário Estatístico do Registro Imobiliário. Quando deu um problema seríssimo, que foi o problema na Bahia, e o problema era registral, né? Eu era conselheira à época, pedi vista de um processo no plenário em que se havia entendido que aquela questão estava judicializada. Então, essa questão não deveria estar afeta ao CNJ. Eu pedi vista, analisei, devolvi e falei, a questão é do CNJ. A questão é do CNJ por quê? Porque teve erro na matrícula. Erro na matrícula porque uma corregedora, às vésperas da aposentadoria, mandou fazer lá uma averbação, alguma coisa, e aquela terra, que era a terra de um borracheiro, que ele tinha comprado trocando por cabeças de reses, doutor Rogério, cabeças de animais, se transformou numa área que era 7 vezes o tamanho de Salvador ou 7 vezes o tamanho de Brasília, mais ou menos isso. Foi esse ato. E aí eu levei a proposta de voto, depois de analisar toda a matrícula, entendendo onde estava o erro e por que estava o erro, propondo, então, que o plenário anulasse esse ato administrativo, e foi anulado. E, logo depois, foi deflagrado a operação, que foi a Operação Faroeste, que até hoje ainda tem várias etapas. Mas ela decorre desse ponto. E, a partir desse ponto, foi instaurado um procedimento no CNJ, que conduzia esse procedimento, e falei muito com os corregedores da Bahia, os 2 corregedores da capital e do interior, e aí a doutora Isis foi designada para acompanhar isso pela corregedoria. E eu falei, por onde é que a gente começa? A gente começa exatamente por tudo que foi dito aqui hoje de regularização fundiária. Você tem que começar, quais são os municípios onde isso ocorreu, município X e Y. O Juan também ajudou muito, a equipe toda, enfim, aí foi uma união de esforço. Começa por aqui. Como é que a gente faz? Vamos fazer um inventário. Assim como a gente faz o inventário de emissões de gases de efeito estufa para saber qual é a poluição, assim como eu faço o inventário quando alguém morre e vou reunir todos os bens, como eu faço um inventário de remoção para saber quanto estoca de carbono, vou fazer um inventário estatístico, e eu preciso ter a estatística do registro imobiliário para saber desde a primeira matrícula, a segunda matrícula, a terceira matrícula, a quarta matrícula, até que a gente saiba, olha, está aqui, pronto, isso aqui está correto, essa linha está correta, essa outra linha não está correta, isso aqui é do Tocantins, isso aqui é uma matrícula não sei de onde, e aí você vai organizando o quê? O mapa do registro imobiliário de cada município. Aí vem o que a Arimateia traz aqui com muita propriedade nesse projeto. A solução para o crédito de carbono está no município, no mapa do município, fazendo o inventário estatístico do registro imobiliário, fazendo o georreferenciamento dos imóveis rurais e imóveis urbanos, que acho que no futuro vai acontecer,
olhando com muita cautela o risco que os cartorários estão correndo, como, por exemplo, eu soube essa semana, e eu não conheço mais a fundo o tema, mas até quero entender melhor esse tema, que o cartorário de registro de imóveis de Porto Seguro, na Bahia, perdeu a delegação, e isso tem a ver com um processo de regularização urbana, foi fazer a regularização urbana, e ali tinha uma área que era uma área rural, e essa área rural aqui meio que se mistura com a urbana, com a rural, não tem georreferenciamento, vira aquela coisa meio né, uma interrogação, não sei exatamente o que é. Não vi, eu só ouvi por algumas notícias. Mas é um risco, que aí também os cartorários ficam com medo de fazer isso. Então, o que está errado? Então, eu acho que da mesma forma que foi feito o IR, Inventário Estatístico do Registro Imobiliário, eu acho que esse é o ponto 1, Sérgio, para tudo que precisa ser feito em termos de registro de imóveis. Eu vou puxando o fio, como a exposição que foi feita do Pará, né? Belíssima exposição feita do Estado do Pará. Puxa o fio, pega a primeira matrícula, pega a segunda, pega a terceira, pega a quarta, faz o inventário, Rogério, de tudo que tem ali. Quando o registro de imóveis conseguir chegar nesse patamar por município, e quando for possível o georreferenciamento desses imóveis, para que não tenha sobreposição, eu não tenho a menor dúvida que a melhor base de dados pública, de registros públicos, será do registro de imóveis. E aí, Fernando, o que acontece? Quando se fala em mercado de crédito de carbono, não é um contrato de gaveta feito por alguém, né, alguma empresa que emite gás de efeito estufa, no exterior, lá na Alemanha, não sei aonde, que quer comprar crédito de carbono do Brasil, compra porque uma certificadora internacional diz que aqui tem 500 toneladas, faz um contrato de gaveta, quando você vai descobrir aquilo é greenwashing. Por quê? Porque essa área verde aqui está em cima de terra grilada na Bahia, terra grilada no Pará, terra grilada não sei aonde, não tem documento. E quem vai ter que dar essa segurança jurídica para não ter dupla contagem? Os registradores de imóveis. Então, me parece que é uma visão de futuro, sim, o crédito de carbono florestal, estou me referindo aqui a florestal, manguezais, Estou me referindo também ao crédito de carbono de energia, e aí entre os cartórios de títulos e documentos, que também é relevantíssimo, e outros cartórios, enfim. Eu vislumbro um cenário muito positivo e vejo no centro disso, Rainei, no coração disso tudo, a presença dos cartórios. Mas os cartórios também não fazem nada sozinhos. Por quê? Além da mobilização do Estado, do município, disso, daquilo, me parece que nós ainda temos que tocar o coração dos proprietários rurais. E como fazer isso para os pequenos proprietários rurais? Eu acho que a ideia é muito singela. E já estamos, inclusive, com o estatuto já minutado disso. O proprietário rural precisa saber que ele tem o direito a esse crédito de carbono. Isso é uma escalada. Eu preciso conversar com ele. Talvez eu não consiga dar a ele o documento agora, posso dar daqui 6 meses, 1 ano, mas ele precisa entender a metodologia do passo a passo de onde procurar, onde buscar, onde ter essa informação. Então, a gente está pensando aqui numa alternativa, que falei recentemente num encontro aqui para tempo esgotado, no encontro que discutia, e vejo isso com muita propriedade, e acho que essa iniciativa tem que vir do sul do país, onde o cooperativismo é muito forte. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não aconteceu por acaso, mudanças climáticas, etc. e tal. E conversei, inclusive, com a secretária da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, por conta desse encontro, que reunia lá 3.000 prefeitos, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que nós precisamos criar, e até demos um nome a isso, tenho conversado muito com a Raquel sobre isso, né, modelando, pensando e vendo soluções. COP Clima, Cooperativa do Clima, para fazer projetos de crédito de carbono para pequenos proprietários rurais. Começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde o cooperativismo é forte. Dizer para o proprietário bem simples assim, em vez de você entregar soja na cooperativa, você vai entregar carbono na cooperativa. Ele não vai entender nada, mas daqui a pouco, para ele, cooperativa, entregar soja na cooperativa tem uma lógica muito fácil de explicar. Você vai entregar o carbono. Como? Aí vai ter que explicar isso, e acho que os registradores de imóveis são um papel, no caso do carbono florestal, né, Fernanda, a gente tem dialogado muito, essenciais. Então, acreditando muito na condução do Rogério Bacelar aí à frente da Noreg, o papel da UNR também, né,
Eu acho que todos aí, depois títulos e documentos para energia, esse mercado do crédito de carbono é algo que os cartórios precisam realmente estar no coração dessa discussão da segurança jurídica e o CNJ, né, dando a regulação necessária. Muito obrigada. Para não perder muito tempo, eu passo agora a palavra para o Dr. Richard Tossian. Cumprimentar imensamente o Dr. Bacelar, Fernanda, pela oportunidade e por colocar o país onde nós devemos estar na discussão com os registradores sobre esse tema, que é um tema muito caro em nível global, e nós ainda temos que dar muitos passos. Agradecer também aqui, cumprimentar a desembargadora Maísa, o Dr. Wellington, a doutora Liz Rezende, né, os veteranos do Fórum Fundiário dos Corregedores, que a doutora Tiziane estava aqui, outros juízes, ONR, a Noreg, Iribe, enfim, Sérgio Dávila, o amigo Arimateia e outros, por trazer esse tema, a relevância desse tema, para a nossa discussão, né? O primeiro ponto a registrar é que o Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais de Justiça, na última edição, aprovou na Carta do Fórum, né, e saiu como enunciado da Carta do Fórum Fundiário dos Corregedores, né, a sugestão, a proposta para que os registros de imóveis tenham, né, em sua matrícula ali, averbado os projetos de crédito de carbono, ou que os projetos de crédito de carbono sejam levados a registro. Então, já é um passo importante dado pelo Fórum Nacional Fundiário dos Corregedores Gerais de Justiça. E o outro ponto é que o INCRA reconheça em sua base de dados, especialmente no CIGEF, que é a base de dados de informações geoespaciais, os projetos de carbono que ali existem e dê uma categoria específica para esses projetos de carbono, para as áreas que estão desenvolvendo projetos de carbono na Amazônia brasileira, né, especialmente esse projeto de RED, que é projeto de proteção da floresta, não é? E por que isso? Porque quem quer agir na má-fé e no ambiente de debilidade fundiária que nós temos em parte da Amazônia, que é um território de 502 milhões de hectares, ainda com 50 milhões de hectares de terras públicas remanescentes, 30 milhões de habitantes, então não há um vazio demográfico ali, há uma ocupação, né, e ainda uma debilidade dentro do sistema de administração e governança de terras. Aqueles que querem agir na má-fé, às vezes operam com a chamada moderna grilagem virtual, utilizando ferramentas públicas, inclusive, para buscar operar essa grilagem, com alguns instrumentos cadastrais, oficiais, inclusive, não é? Como o Cadastro Ambiental Rural, o próprio CIGEF, que deve, sob meu ponto de vista, a doutora Raquel Doge, demais, a doutora Daniela, passar por auditorias permanentes. Nós temos identificado, dentro da base de dados do CIGEF, não é, informações georreferenciadas de imóveis que foram objeto de grilagem de terras. O cidadão é obrigado a declarar uma matrícula ali em geral, né? Não em geral, mas por vezes se identifica uma matrícula lá que não é coerente com os dados que estão no registro de imóveis, e não necessariamente esse georreferenciamento é averbado lá, né? Ele leva a registro, mas ele tem uma potente ferramenta ali, não é, sobre um imóvel que ele está pretendendo se apropriar. E esse tema, ele é muito caro, e aqui nos traz uma necessidade de reflexão que nós fizemos ali no ano de 2009, não é? E creio eu que de 2009 a 2014 nós tivemos iniciativas importantes de integrar a agenda fundiária com a agenda ambiental. Não é possível pensar na agenda do clima, proteção da floresta, mercado de carbono, seja o mercado voluntário, mercado regulado, mercado jurisdicional, projeto de RED na Amazônia, se nós desconectarmos a agenda fundiária da agenda ambiental de proteção do clima. Nós tivemos um dos maiores erros no país, há quase 20 anos, quando, na criação do Cadastro Ambiental Rural, a partir da aprovação do Código Florestal, se decidiu que aquele cadastro era um cadastro relacionado às informações de caráter ambiental e não deveria se conectar com os dados de caráter fundiário aqui no país. O Brasil já tinha uma base de dados georreferenciada com quase 100 milhões de hectares de terras, hoje cerca de 300 milhões de hectares de terras georreferenciados, certificados, sem precisão posicional, e essa seria a base de onde os projetos de carbono, especialmente na Amazônia, estariam mais protegidos. Mas o discurso e a discussão na época, e nós participamos de diversas discussões ministeriais, o Ministério Público Federal ajudou muito nesse debate na época, de que se tratava de um cadastro de meio ambiente, não era um cadastro fundiário. Ora,
O meio ambiente e a floresta estão sobre o quê? O solo representa o quê? Né? É um imóvel, é uma propriedade. Todo imóvel rural no Brasil é obrigado a ter um cadastro pelo Estatuto da Terra, né? No SNCR, que é o sistema do INCRA. Todo imóvel rural é obrigado a ter o seu perímetro georreferenciado, no caso de compra, venda, remembramento e desmembramento, como está lá na Lei 10.267 de 2001, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Então, o cidadão que vai fazer um CAR sobre um imóvel, esse imóvel obrigatoriamente tem que ter um cadastro, por que não utilizar a informação georreferenciada de onde o cidadão credenciado no INCRA foi lá em campo fazer esse georreferenciamento, trouxe a informação, era apenas usar essa base de dados como a base do Cadastro Ambiental Rural e trazer ali dentro os elementos de interesse ambiental para que, né, a gente tivesse as informações do CAR. Mas, enfim, né, passamos e nós estamos, de novo, vivendo um momento importante e tenso, diria que o momento mais tenso do mercado de carbono brasileiro, desde o Protocolo de Quioto, porque a dinâmica do mercado de terras no Brasil, década de 90, se avançando para a região do Mato Piba, né, ela gerou uma consequência positiva do ponto de vista do desenvolvimento econômico em várias regiões ali, né, cresceu muito a exploração agrícola, e o potencial agrícola daquelas regiões cresceu, né, de forma gigantesca. E hoje nós temos o que diziam que era a última fronteira agrícola do Brasil, Mato Piba, e nós participamos, doutora Raquel, da pesquisa de delimitação daquela região na época. Agora tem uma nova, outra fronteira agrícola que é chamada a Macro, que envolve aí Amazonas, sul do Amazonas especialmente, Rondônia e Acre. E quando se avança a dinâmica do mercado, essa dinâmica do mercado ali na região tem duas perspectivas. Uma que é a expansão da fronteira agrícola de fato, e uma outra hoje que é o mercado verde. É o mercado verde. E é aí que reside a importância gigantesca dos registradores de imóveis. E eu sempre digo, e não vou cansar de dizer, nós temos um capital intelectual embarcado gigantesco e capilarizado no país junto a vocês, registradores. E vocês têm um papel fundamental para equilibrar essa situação que nós estamos vivendo nesse momento no mercado internacional de carbono. E para reduzir essa tensão que nós estamos vivendo. Por que nós estamos vivendo essa tensão? Primeiro que há alguns meses atrás nós tivemos uma grande matéria no jornal The Guardian questionando, e aqui tem dois elementos que são um mantra que nós precisamos tratar quando trouxer o mercado de carbono para a baila, que é reputação e integridade. Reputação e integridade. Esse foi o objeto da grande matéria do The Guardian, questionando o que a conselheira Maria Tereza trouxe com relação aos créditos de carbono que nós tínhamos aqui no Brasil, questionando o Verra, que é a maior certificadora de crédito de carbono no mundo, né? Naturalmente, o Verra foi e tensionou para, né, restringir mais, né, e trazer elementos ali de compliance mais próximo para registrar esses créditos de carbono. Logo depois, agora recentemente, nós tivemos um outro problema, para encerrando aqui, que terminou o meu tempo, que atingiu, né, em investigação, chamado Rei do Carbono no Brasil, e aí teve uma consequência para empresas desenvolvedoras de carbono. E qual é o problema relacionado ali? O que está na origem e o que nós estamos tratando aqui hoje. Reputação e integridade, especialmente voltada no que diz respeito à estrutura fundiária na região que, infelizmente, ainda a gente tem, né, uma maior incidência de vulnerabilidade fundiária. Então, para encaminhamento, né, o que nós precisamos nesse mercado, de fato, dar visibilidade, transparência, garantia, capacitação cada vez mais a todos os registradores, inclusive as empresas, né, desenvolvedoras de carbono aqui no Brasil, para que saibam, e saibam com profundidade, o que é uma cadeia dominial no Brasil, o que é a história da ocupação territorial no Brasil, o que é a história da titulação de terras no Brasil e o que é a história da legislação brasileira e das legislações estaduais sobre titulação de terras no Brasil. Porque o que eu vejo semanalmente é pessoas chegando falando está tudo ok com a minha terra, está tudo legítimo, mas ele não conhece a legislação do Estado que determinava a titulação da terra naquela época, não é? E para encerrar, de fato, duas atenções, doutora Daniela, rápido, que eu acho importante no que diz respeito ao papel dos registradores. Nós estamos vivendo um ambiente chamado Green Labbing também, que é um processo de apropriação a partir do capital internacional sobre terras para explorar o mercado verde. E nós temos uma legislação aqui, que é a Lei 5709, que impõe um limite para a compra de terras por estrangeiros no Brasil. Então, observar esse tema e observar a cadeia dominial daquilo que é objeto de projeto de carbono, seja ele qual for, regulado, voluntário, jurisdicional. Muitíssimo obrigado, desculpa o tempo. Alô?
Obrigada, doutor Richard. Ele tocou num ponto muito importante, né, que é a grilagem verde, né? Recentemente, como ele falou, saiu uma reportagem no The Guardian. Eu não sei se foi no The Guardian, mas, enfim, eu vi aqui no Brasil uma reportagem em relação ao Fundo Faria Lima, né, Fundo de Investimento Faria Lima, e milionários de multinacionais investindo em crédito de carbono, e, coincidentemente, eu estava em Lábrea, na hora que saiu essa reportagem, e lá era um foco de grilagem verde. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção, e aí é o ponto, novamente, que a gente volta da importância dos registradores, que dão toda a segurança jurídica dessa cadeia dominial, que é tão importante para que a gente tenha noção do nosso ordenamento jurídico territorial. E, para finalizar, estamos ansiosas para ouvir a doutora Patrícia, que tem a palavra agora. Eu quero dizer que eu estou extremamente honrada e tensa por participar desse painel repleto de mulheres importantes e superpoderosas, 2 das quais do Ministério Público, do qual eu sou egressa, com muito orgulho, e junto com o Dr. Rafael Torziano, que eu só conhecia tanto de internet que eu topei com ele ali no corredor. Olá, tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim, quem é essa mulher? Eu falei, não, é que eu te conheço da internet. E queria, Rogério e Fernanda, agradecê-los muitíssimo, não só por esse convite a mim, super honroso, mas pela oportunidade que vocês trazem para todos os registradores, notários, e mais do que para nós, para o Brasil, de trazer à baila esses 2 assuntos que conversam completamente, são indissociáveis para o Brasil, que são os temas da regularização fundiária e dos créditos de carbono. A regularização fundiária é uma coisa que está há mais de 20 anos entre nós, né? O MIRIB começou, o primeiro evento do IRIB sobre regularização fundiária já data de 21 anos, e é muito importante ver que tudo que nós falávamos há 21 anos atrás, hoje é senso comum entre as autoridades, no CNJ, no Poder Judiciário. Foi maravilhoso ouvir o doutor Kono dizendo que a top 1 dos requisitos para desenvolvimento de regularização fundiária é vontade política. Se não houver vontade política, o registro de imóveis não faz milagre. É preciso a atuação do poder público para isso. Mas eu só fiz esse gancho com a regularização fundiária e o evento do IRIB de 20 anos atrás, por uma razão, para dizer para todos nós aqui que nós não temos 21 anos para implementar o mercado de carbono íntegro e transparente no Brasil. Nós não temos esse tempo. No ano passado, no mesmo fórum jurídico, eu comecei a falar sobre essa questão dos créditos de carbono, e eu não sei quais dos senhores e das senhoras estavam aqui naquele momento, mas eu não posso deixar de repetir algo que eu já disse no ano passado. Vocês sabem por que a agenda a agenda da ONU, que trata da questão climática, ela tem como parâmetro o ano de 2030? Ou porque o Bill Gates fez referência ao ano de 2030? Porque, de acordo com o IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, na próxima década, a partir de 2030, por conta do aquecimento global, se nós não atingirmos essa temperatura média global de apenas 1,5 graus acima da temperatura da Terra antes da Revolução Industrial, nós vamos viver uma extinção em massa da humanidade. É por isso que isso está em vermelho, nesse painel tão bonito, em vermelho, que o pessoal do ONR fez para mim. E, quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham e falam assim, o planeta já passou por tantas coisas, por tantas catástrofes, nós já fomos atingidos por meteoros, era do gelo. Eu falo assim, mas você sobreviveu a isso? Você estava lá para ver? O problema da mudança climática é um problema que decorre da ação antrópica, da ação humana. E se decorre das nossas ações, é razoável nós imaginarmos que nós possamos fazer algo para reverter esse cenário. Mas será mesmo que, na década de 2030, a gente corre o risco de passar por uma extinção da humanidade? A gente acabou de falar aqui
do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. 85% dos municípios debaixo da água. Ah, mas isso foi em abril, maio? Gente, alguém assistiu à televisão essa semana para ouvir o que está acontecendo no Pantanal Mato Grossense? De novo, incêndio. Há 30 anos atrás, eu estive no Pantanal, era uma coisa verdejante, maravilhosa, a gente mal via água, de tanto peixe que tinha no Pantanal. Vai lá hoje. O cenário é completamente diferente. Nós estamos indo ladeira abaixo e não estamos fazendo muita coisa, ou não estamos sendo eficientes em debelar esta crise climática que está gritando nos nossos ouvidos que nós precisamos nos mobilizar. E eu fiz questão de tratar desse assunto, começar a minha fala de modo assim tão duro, porque todas as vezes que a gente fala de mercado de crédito de carbono, a primeira coisa que vem é a expressão mercado, é a questão financeira, é a questão do dinheiro. É óbvio que isso pode estar envolvido, porque o crédito de carbono e o mercado de crédito de carbono são instrumentos dentro de uma estratégia adotada pela ONU para remunerar o dono da terra, aquela pessoa que tem áreas florestadas ou reflorestáveis, para que esta terra e este ativo climático tenha a condição de competir com o mercado agropastoril, com mineradoras, em termos de valor de remuneração, para que a floresta permaneça de pé e, portanto, ela preserve a sua capacidade de sequestrar dióxido de carbono da atmosfera. Essa é a razão. Então, tem dinheiro no meio? Tem. E qual que é a ideia? Que quem adote estratégias ESG dos países, dos grandes emissores de gases de efeito estufa, remunerem o dono da terra, aquela terra que pode ter o seu uso revertido para reflorestamento, ou o dono da terra sobre a qual há maciços verdes, maciços arbóreos, para que preserve, para que desenvolva projetos que levem à produção de sequestro de gases de efeito estufa. Mas o mercado de crédito de carbono, a importância dele não está no dinheiro, está no financiamento desses projetos e na manutenção das florestas de pé. O dinheiro é o meio, ele não é o fim. O fim, o objetivo final, é a manutenção da sobrevivência da humanidade. Não é do planeta. O planeta vai continuar, o planeta não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, se nós não fizermos coisa alguma. Mas nós estamos sendo efetivos nesse trabalho? Qual que é a importância do Brasil nisso? Até pulei aqui o slide, que eu vou me empolgando. O Brasil tem uma importância estratégica dentro dessa questão climática brutal. Por quê? Porque o maior número de florestas tropicais, que são tecnicamente concebidas como os grandes sumidores de gases de efeito estufa, estão nas áreas dos trópicos. E o Brasil, só o Brasil, detém 43% das áreas de florestas tropicais do mundo. Só por isso já seria fantástica a posição do Brasil. Mas mais do que isso, nós temos uma quantidade tremenda de terras passíveis de serem reflorestadas, o que aumenta, ou só aumenta, a importância estratégica do Brasil nessa estratégia de debelar a mudança climática, ou de, pelo menos, tentar arrefecer um pouco a velocidade com que a gente caminha para a extinção. E o que o Brasil está fazendo nesse aspecto? O MAP Biomas, que é uma iniciativa fantástica de vários técnicos de áreas diversas, produz esses relatórios, que são os RAD, ano a ano. O RAD 2023, que se refere aos alertas de desmatamentos no ano anterior, mostra nesses pontos vermelhos todos os alertas de desmatamento no Brasil. A gente pode ver aqui que 57% dos alertas ocorreram em formações de florestas. Se a gente passar aqui um pouquinho para essa tela, a gente vai ver que a maior
atividade promotora de desmatamento é a atividade agropecuária. Então, imagina o quanto a floresta compete com a atividade rural. Aqui a gente pode ver que o Mato Piba foi, no ano passado, a região que mais produziu alertas de desmatamento. É importante a gente saber que, em 2023, relativamente a 2022, que foi o ano recorde de desmatamento na história do Brasil, nós tivemos uma redução de 11,6%. Mas, em algumas regiões, como na região do Mato Piba, esse desmatamento cresceu. Então, assim, é fantástico que a CNR, o ENOR e a ANOREG tenham promovido esse evento, junto com membros do Judiciário, porque é ótimo que o MAP Biomas apresente essas ferramentas, esses dados, mas como que a gente vai lidar com esses dados para produzir, de modo eficaz, o enforcement da política nacional da mudança climática ou das políticas ambientais? Nós precisamos compatibilizar estes alertas, estes dados, com as informações que nós temos no registro de imóveis ou que nós podemos ter no registro de imóveis por meio da regularização fundiária. Vou passar aqui mais rapidamente. E, além da questão que está por vir em 2030, na década de 2030, nós ainda temos problemas econômicos. Não sei se foi alguém nesse painel ou no painel anterior que fez uma referência ao CBAM, que é um mecanismo de ajuste carbonífero de fronteira que já está funcionando de modo incipiente na Europa e que vai fazer com que os produtos brasileiros ou não entrem no continente europeu ou entrem num valor extremamente alto, para evitar o que se chama de vazamento de carbono. Ou seja, não adianta a gente achar que a gente vai desmatar, que a gente vai continuar produzindo coisas bacanas aqui no Brasil, que a gente vai continuar exportando, porque a Europa não vai aceitar esse tipo de produto, que tem uma pegada de carbono muito alta. E a Europa começou a fazer isso como puxando a carruagem, mas muito em breve isso vai se estender para os outros países na medida em que a gente comece a sofrer mais intensamente os problemas climáticos. Bom, o Richard já fez a gentileza, e a doutora Raquel também, de falar dos problemas do mercado de crédito de carbono, não preciso falar sobre isso, mas só para reforçar que nós temos hoje, um ponto comum na ONU, que existem dois elementos que são fundamentais para que o mercado de carbono seja íntegro. Ele precisa estar dentro de um ambiente institucional, dentro de um arranjo institucional, íntegro e transparente. E integridade e transparência no registro de imóveis ou nos registros públicos econômicos significam segurança jurídica e publicidade. São os nossos principais produtos. Então, não só porque as florestas são acessões naturais ao solo, mas também porque os nossos principais produtos são integridade e transparência, ou segurança jurídica e publicidade, é que nós estamos umbilicalmente ligados à questão do mercado de crédito de carbono, de modo a propiciar um ambiente seguro e altamente acessível para que os negócios que envolvam esse tipo de ativo possam vicejar no nosso país e contribuir para o enfrentamento da questão climática. Mas como que a gente pode proporcionar isso, né? Como que os registros podem proporcionar isso? Nós já ouvimos aqui, ao longo da manhã, uma série de atributos dos registros públicos econômicos que podem contribuir para conferir integridade e transparência para o mercado brasileiro, que podem fornecer um cenário apto e confiável para que investidores de todo o planeta tenham interesse em financiar projetos brasileiros de produção de créditos de carbono, não só por intermédio de ações de reflorestamento ou de preservação florestal, mas também para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas a questão que se coloca é como que a gente operacionaliza isso. No registro de imóveis, o que nós registramos são imóveis, basicamente. Mas nós temos uma estrutura paralela
as matrículas dos imóveis, que são os chamados livros auxiliares ou livro 3. E, basicamente, qual que é a minha proposta? Eu entendo que o estoque de carbono que seja certificado, que seja identificado em um determinado imóvel, e relativo a esse imóvel, deva ser averbado na matrícula desse imóvel. Isso não significa que esse estoque de carbono vá imediatamente produzir a emissão de certificados de créditos de carbono. Mas, ainda que o seja, esses certificados de crédito de carbono e as transmissões, o controle das cessões desses créditos, eles não, no meu entender, eles não precisam e não devem ir para a matrícula do imóvel. Eu entendo que essas transações devem ir para o livro 3, assim como nós temos uma série de fatos e de negócios que são registrados no livro 3. Com isso, nós manteríamos no livro 2, que é a matrícula do imóvel, aquilo que interessa às pessoas que, porventura, vão ter interesse no determinado imóvel, saber relativamente àquele imóvel. Mas interessa saber que tem estoque de carbono? Interessa. Interessa saber se há um projeto de sequestro de carbono naquele imóvel? Interessa, porque isso, inclusive, de acordo com o Código Florestal, é uma obrigação propter rem e precisa ser observada pelo novo adquirente do imóvel. Mas e o crédito de carbono em si? Quanto ele representa, né? Quanto que um certificado de crédito de carbono representa em termos de toneladas de carbono equivalentes sequestrados da atmosfera? Isso pode ficar para o livro auxiliar. Assim como as averbações, eu entendo que devam ser averbações, das cessões de crédito de carbono nesse livro 3. E qual é a vantagem disso para o registro, para que isso ocorra no registro de imóveis, né? Ou relativamente aos outros créditos de carbono, que não são os créditos florestais ou os créditos de carbono imobiliários, porque há outros créditos de carbono vinculados a imóvel que não são os florestais, ou aos demais créditos de carbono, que eu chamo de crédito de carbono estrito sensu, que eu entendo que devam ser registrados no registro de títulos e documentos. A vantagem é que, hoje, o registro de imóveis, assim como o registro de títulos e documentos, já tem uma estrutura pronta que permite não só a visualização dos registros em tempo praticamente real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar do mundo, e a solicitação de certidões também online. Ou seja, é possível que um chinês, um australiano, um canadense, um francês, um português, um japonês, que queiram adquirir créditos de carbono para financiar projetos no Brasil, possam, eletronicamente, das suas casas, dos seus escritórios, verificar, por intermédio da visualização online, se aquele crédito existe e quem é o titular, ou seja, se quem está vendendo aquele crédito, de fato, é a pessoa que o titulariza. Com isso, a gente tem condições não de resolver o problema da certificação e operações de greenwashing que estão fora do registro, é uma etapa preliminar, antes disso vir para o registro. Mas, com isso, a gente tem condição de controlar unitariedade, quer dizer, não multiplicidade, não duplicidade de créditos de carbono, porque a gente pode verificar na matrícula do imóvel e naquele livro 3 se aquele crédito é um crédito duplicado ou não, porque, se for, ele não vai ser registrado. E, mais do que isso, para a alegria do Sérgio Ávila, essas informações podem ser, inclusive, lançadas no mapa do registro de imóveis. E tudo isso, obviamente, acessível por intermédio do SERP, a respeito do qual já se falou muito aqui hoje. Meu tempo está esgotado há muito tempo. Eu agradeço a atenção, a compreensão, e espero que nós tenhamos, o quanto antes, condições de contribuir para o enfrentamento dessa crise climática, para que a gente não viva o que a ONU está dizendo que nós vamos viver na década de 2030. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Patrícia, pelos esclarecimentos. Confesso que eu fui uma péssima mediadora, porque o nosso tempo esgotou e muito aqui, né? Mas fica a dica para um novo evento, só com esse tema, que eu acho que é um tema que merece ser muito mais aprofundado e explicitado aqui pelas palestras brilhantes que nós tivemos. Então, para não competir agora, que a gente passou muito na nossa hora, convido todos para o almoço, que terá aqui. E, à tarde, continuamos com o nosso evento, o Fórum de Integração Jurídica. Obrigada. A CNR, Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi criada com o objetivo de representar e fazer valer todos os direitos da categoria. Como entidade representativa, a CNR busca integrar as ações necessárias para defender os interesses dos seus afiliados e ser reconhecida como instrumento efetivo de justiça, equidade e organização social. E agora, a CNR vai viabilizar novas opções para atender não só os seus parceiros tradicionais, mas também a todos que buscam praticidade na obtenção de documentos. Acessando o site da CNR Soluções, será possível fazer mediação, conciliação e arbitragem. Esse diferencial é uma forma rápida de promover a resolução definitiva de conflitos patrimoniais, financeiros e contratuais, além de ser uma opção muito mais econômica do que o caminho judicial. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br e escolha um dos serviços. Esse é mais um compromisso pela CNR, investir sempre no aprimoramento e no desenvolvimento da atividade, trazendo modernidade, credibilidade e tecnologia de ponta aos seus atuais parceiros e futuros usuários. Acesse agora o site www.cnrsoluções.com.br. As tabelas de emolumentos de 2024 já estão disponíveis na Fast Braille, uma solução especializada em impressão Braille para cartórios, na velocidade que um cartório precisa para atender todos os clientes com a mais alta qualidade, trazendo sustentabilidade em toda a cadeia de insumos e processos com o uso inteligente de papel certificado FSC. Com informações seguras de ponta a ponta, asseguramos total aderência e compliance com as principais normas internacionais e brasileiras para a produção Braille de documentos oficiais. Agora, todos os cartórios do Brasil podem fazer sua parte na promoção de autonomia e igualdade aos mais de 540 mil brasileiros cegos e com baixa visão. Porque em cada canto do Brasil existe uma pessoa que estava esperando por essa notícia. E neste momento, ela tem mais um motivo para exercer sua cidadania. Fast Braille. Acessibilidade na velocidade necessária.